do Flamengo sair se este grupo aqui continuar no poder, se o Rodrigo Duns for eleito e o Landim continuar apoiando, o Landim, inclusive, viraria CEO, né, para tocar esse projeto do estádio. Isso aí foi muito usado realmente na eleição, né, e a chapa que perdeu acreditava que isso teria o poder de eleger e o Landim ter uma continuidade com a presença do Rodrigo Duns como presidente. Isso não aconteceu. BAP, com o seu grupo, ganhou a eleição e de maneira categórica. Foi um amasso. Passou por cima nas eleições. E o que está acontecendo agora? Isso é importante frisar. Este grupo que assumiu o Flamengo, que estava boa parte dele ao lado do Landim até um determinado momento, mas que depois, por interesses, cada um vendo seu lado, o BAP queria ser presidente e tal, o Landim decidiu apoiar o Rodrigo Duns, eles acabaram se separando. Este grupo que assumiu o poder no Flamengo não estava situado de como havia sido feito todo esse processo da construção do estádio do Flamengo. Não foram eles que tocaram toda a negociação com a Caixa Econômica Federal, com a Prefeitura do Rio, né, todo o contrato que foi feito com obrigações, nada disso foi feito por essa turma que está no poder há menos de um mês, diga-se de passagem. Então, o que está acontecendo? O BAP, que na coletiva, no dia da sua posse, dia 18 de dezembro, ele disse o seguinte: nós vamos tomar pé de como está a situação do estádio e não vamos ter pressa para construir o estádio. Nós não vamos construir o estádio para endividar o Flamengo. Então, não sabemos se no dia 15 de novembro de 2029, como tinha sido prometido pela gestão anterior, o estádio do Flamengo será inaugurado. E provavelmente não será, minha gente. Mas daí falar o seguinte: o estádio do Flamengo não vai sair o estádio porque a atual diretoria não quer, isso não procede. E mesmo se procedesse, não seria possível. Por quê? O Flamengo assumiu um compromisso com o município do Rio de Janeiro, com a prefeitura. Na licitação vencida pelo Flamengo, que comprou o terreno com dinheiro à vista, consta a obrigação de construir um estádio ali, no terreno do gasômetro, na zona portuária do Rio de Janeiro. Existe esta obrigação, está documentado. É de interesse da cidade do Rio de Janeiro, por isso o Eduardo Paes está tão eufórico, né, com esse projeto, porque ele vê uma possibilidade de um grande desenvolvimento naquela região que é estratégica no Rio de Janeiro, e quem é do Rio de Janeiro sabe que aquela localização ali anda muito depreciada, desvalorizada, e há muito tempo há uma intenção de fazer uma revitalização, e o estádio do Flamengo irá impulsionar tudo isso. Então existe uma obrigação, existe um compromisso. O que está sendo feito é a avaliação de todo o processo e um estudo encomendado pelo Flamengo para a Fundação Getúlio Vargas, para a avaliação do terreno, as condições do terreno, o que terá de ser feito no terreno. Então, tudo isso demanda um tempo. Por isso, o BAP, presidente, pediu para que o prazo fosse esticado para uma assinatura de termo. Hoje saiu na imprensa, né, saíram várias matérias em praticamente
todos os sites sobre isso, e eu vou trazer aqui a matéria do Terra. Vamos ver aqui e vamos acompanhar com calma e vamos ler. Questões técnicas podem atrasar início das obras do estádio do Flamengo. Atrasar. Pai se pronuncia. Conselho diretor da Agenersa diz que clube precisa resolver transferência da infraestrutura do serviço de gás canalizado no terreno. E aqui vem, não se sabe nem se vai ser assim, né? Mas esse foi o projeto apresentado pela gestão anterior. A construção do estádio do Flamengo ainda precisa de alguns ajustes para as obras terem início de fato. Um dos empecilhos é o sistema de distribuição de gás, que precisa de transferência para viabilizar o projeto, porque ali fica a sede da Naturgy, ali era o antigo gasômetro, né, que distribuía gás para toda a cidade do Rio de Janeiro e outras localidades. Aquilo ali foi desativado, mas uma parte da empresa de gás continua trabalhando ali e ainda existem tubulações ali que levam gás para determinados lugares. De acordo com o site Tempo Real, na última quarta-feira, o presidente do clube, Luiz Eduardo Batista, recebeu um comunicado sobre o assunto e que precisa resolver a situação. No entanto, o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, se pronunciou sobre o tema. Dentre estas transferências está a da Estação de Regulagem e Medição, a Citygate, que se encontra na área arrematada pelo Flamengo em leilão realizado em julho do ano passado. De acordo com a informação, a solução para o terreno, aliás, deverá ser diretamente negociada entre o Clube Rubro-Negro e a Companhia Estadual de Gás do Rio de Janeiro, SEG, que hoje é administrada pela empresa Naturgy e mediada pela Agenersa e pelo Estado do Rio de Janeiro. No mês passado, o Flamengo, em uma carta assinada pelo ex-presidente Rodolfo Landim, subiu o tom após a Agenersa solicitar que houvesse diálogo entre o clube e a Naturgy sobre os aspectos de segurança e os impactos relacionados à construção do estádio. O clube afirmou que não reconhece à Agenersa a atribuição e competência para estabelecer responsabilidade para o clube ou ainda condições ao uso do imóvel por ele adquirido. Eduardo Paes se pronunciou. Ele se posicionou a respeito do empecilho para a construção do estádio do Flamengo. O prefeito da cidade do Rio de Janeiro garantiu que é da responsabilidade do município a retirada da infraestrutura do terreno do gasômetro e não do clube carioca. E ele coloca na sua rede social o seguinte texto, abre aspas, adversários ocultos do estádio do Flamengo, parem de criar problemas aonde não tem. Eu e o deputado Pedro Paulo já informamos que essa questão será de responsabilidade do município. Parem de chatear, porque eu não aguento mais defender o Flamengo. A única traição que me permito ao Vascão é vibrar com o desempenho da minha amada Maricá no Cariocão desse ano. Aí ele usou um deboche e tal, aquela coisa toda. Além de Paes, Pedro Paulo, deputado federal, envolvidíssimo no projeto, também se manifestou. Disse ele, muita gente jogando contra, mas seguimos firmes e sempre à disposição. Para nós, como essa, a Agenersa defende a Naturgy, estão negociando renovar a antecipação da concessão, perdão de multa. Muito, muito estranho. Não acredito em coincidência, ele está dizendo aqui. O posicionamento da Agenersa, por fim, a Agenersa reforçou que cabe a ela regular a adequação e a segurança do serviço público de distribuição de gás canalizado. Além disso, a agência também afirma que não tem qualquer interesse em prejudicar a expansão urbana da cidade do Rio de Janeiro, tampouco sua exploração econômica. Por fim, a empresa garante que está apenas buscando garantir a segurança dos futuros frequentadores do local e da população em geral. De acordo com o processo ativo no Sistema Eletrônico de Informações do Estado, CIRJ, as informações no memorial descritivo do imóvel e no termo de referência do edital já apontavam que a Prefeitura do Rio sabia e deu ciência aos potenciais arrematantes
que o terreno abriga construções e estruturas destinadas ao sistema de distribuição de gás. Isso já era de conhecimento público, né? Prazo para a construção. A nova diretoria, assim, definiu 2 passos imediatos. Um novo estudo de viabilidade e debates com a Prefeitura do Rio de Janeiro sobre o prazo de construção. A gestão anterior estimou a inauguração do estádio para o dia 15 de novembro de 2029, data em que o Flamengo completará 134 anos. Então, minha gente, fica muito claro, pelo menos para mim, não existe ameaça do estádio do Flamengo não sair, do projeto ser cancelado. O que vai acontecer, provavelmente, é o projeto ser postergado. 2029, talvez não seja suficiente. Talvez passe para 2030 a inauguração do estádio, 2031, não podemos precisar uma data. Outro ponto importante para lembrar também, o Flamengo, no ano passado, ganhou a concorrência, junto com o Fluminense, para administrar o Maracanã por 20 anos. Ou seja, a dupla Fla-Flu administra o Maracanã até 2044. E o Flamengo é sócio majoritário nessa empreitada. Vai colocar mais dinheiro, mas também vai receber mais dinheiro da receita que entrar no Maracanã em relação ao Fluminense. Então, isso dá uma tranquilidade para que esses passos sejam encaminhados. A nova diretoria do Flamengo do BAP está com um novo estudo de viabilidade encomendado e sendo feito pela Fundação Getúlio Vargas para ter a avaliação dela, direção do BAP, sobre a situação do terreno. E reuniões com a prefeitura para definir novos prazos para a construção. Então, é isso.